Ajustar o monitoramento com a carga e a demanda da competição. Pensando em um atleta que compete, você treina para jogar ou você joga para treinar? Você treina para competir ou você compete para treinar? Porque hoje, com os calendários competitivos que nós temos, que são densos, muitas vezes a gente não tem espaço para treino. E aí eu te pergunto, quantas vezes você se preocupou de saber o quão distante a tua carga de treino estava distante da carga de competição? Porque se a sua carga de treino está muito distante da carga de competição, nós podemos pensar de duas formas. Ou o treino é sempre recuperativo, e eu considero que a competição é suficiente para capacitar o meu aluno fisicamente, ou eu quero que o meu treino reflita a realidade da competição e eu não estou conseguindo fazer isso. Um exemplo real do meu dia a dia. Isso aqui é o fim de uma temporada de uma equipe nossa coletiva, onde nós mensuramos em todos os jogos e em todos os treinos as variáveis de carga externa. Então lembra lá do pilar do monitoramento, lembra lá do pilar, monitoramento, onde a gente discute na aula sobre carga externa. Posso mensurar a carga externa com distância total percorrida, posso mensurar a carga externa com número de sprints, com intensidade média, metros que ele percorre por minuto em um esporte coletivo. É uma importante forma de você mensurar a intensidade média. Posso mensurar pela demanda cardiovascular, ou seja, pela TRIMP. Posso comparar as diferentes distâncias percorridas em cada zona de velocidade. Zona de velocidade 1, o atleta está quase parado. Zona de velocidade 2, o atleta está trotando. Zona de velocidade 3, ele está correndo em baixa intensidade. Zona de velocidade 4, ele já está correndo em alta intensidade. Zona de velocidade 5, ele está em sprint. Posso comparar essa distribuição percentual de distância em cada zona de velocidade, comparar jogo com treino. E aqui nesse exemplo, eu mostro a vocês o seguinte. Olha que interessante. A nossa intensidade média, em metro por minuto, dessa equipe de esporte coletivo, ela ficou em 44,17 num treino. No jogo ficava em 38,33. Então, se a suposição do meu treinador era que ele queria que o treino refletisse a demanda da competição, os treinos dele estavam cumprindo esse objetivo. Legal? Importante. O meu treino, eu consigo mantê-lo na intensidade de jogo. Então, eu capacito os meus atletas para estarem preparados a atingir uma intensidade alta no jogo? Parece que sim. Mas pense por outro lado. O jogo não é onde tem adrenalina? O jogo não é onde tem pressão? O jogo não é onde você tem um adversário do outro lado que não te conhece e vai te impor demandas técnico-táticas e você precisa sobrepor um perfil técnico-tático em alta intensidade para conseguir ganhar o jogo? Então, o jogo deveria ter um pequeno maior valor comparado ao treino. O jogo deveria ser o pico de intensidade. Nesse caso, essa discrepância aqui, de uma intensidade média no treino maior do que do jogo, em alguns pontos pode não ser tão positiva. Talvez o meu atleta seja mais motivado para treinar do que para competir. Aqui eu estou dando um exemplo de esporte coletivo. Pense o mesmo raciocínio para um esporte de luta. O seu atleta treinando tem uma frequência de ataque por tempo, ou seja, uma forma de você medir intensidade também, frequência de ataque. Uma frequência de ataque no treino muito maior do que o que ele faz em luta, na competição. É aquele famoso leão de treino e gatinho de competição. E aí, como é que você vai equilibrar isso? Esse foi um feedback que a gente conversou com o treinador. Essa outra situação, onde o volume do jogo era muito superior ao volume do treino, pode ser interessante. Porque nós sabemos que o volume, o acúmulo de carga, principalmente em distância total percorrida para um atleta de esporte coletivo,
tem uma forte relação com zonas de overreaching e overtraining, principalmente quando esse volume elevado está em zonas de alta intensidade. Dessa forma, os treinos não geravam um desgaste tão grande comparado ao desgaste do jogo. Se você tem um calendário extremamente denso, isso é importante. O meu valor de referência, em média do jogo, atleta correndo 4 km, meu treino deve chegar, não deveria, na grande maioria dos tempos, passar de 4 km. Se eu quero que os meus treinos tenham uma demanda recuperativa comparada à demanda da competição. Mas, ao mesmo tempo, pense em uma adaptação simples. Glicogênio muscular. Substrato energético para o indivíduo produzir energia em alta intensidade. Nosso carboidrato que está guardado dentro do músculo. Se o volume de treino é melhor do que o volume de jogo, ele desgasta menos glicogênio do que o que ele tem de desgaste no jogo. Beleza? Contudo, se a quantidade de sessões que eu tenho de treino é muito superior dentro da temporada à quantidade de sessões que eu tenho de jogo, eu fico mais tempo estimulando o desgaste de glicogênio, o desgaste acentuado de glicogênio ou um desgaste menor de glicogênio. Se a quantidade de sessões de treino é superior à quantidade de sessões de jogo, eu fico mais tempo com desgaste menor de glicogênio do que o que eu tenho na realidade, que é o desgaste do jogo. Dessa forma, se o maior tempo é com desgaste reduzido, eu tendo a conduzir cronicamente os meus atletas a não se adaptarem a uma melhora do conteúdo de glicogênio muscular a longo prazo. E o que acontece é que ao longo da temporada, esse atleta, a cada final de jogo, pode não conseguir ter uma otimização da curva de recuperação dele pós-jogo, principalmente em relação ao substrato energético. Então, quando eu parei para analisar esses números da temporada, apesar de eu ficar feliz com essa questão da intensidade do treino, ser uma intensidade alta, e teoricamente capacitar os atletas para uma intensidade alta do jogo, e a gente conseguiu ver isso, uma instabilidade de intensidade do jogo dentro da temporada, me preocupou essa discrepância de volume ao longo da temporada. O que pode ter, de alguma forma, impactado em alguma curva de adaptação. A pergunta que eu te faço é: quantas vezes, se você é um treinador de esporte competitivo, parou para se preocupar na relação entre a carga do teu treino comparada à carga da competição e balizou a carga do teu treino com a carga da competição? Então, o desafio de prescrever em alta performance, que a gente está no segundo ponto do desafio, que é casar o monitoramento da carga competitiva com o monitoramento da carga de treino, o desafio para você que está no esporte competitivo é conseguir alinhar essas duas situações, principalmente se o seu atleta compete todas as semanas, que é a realidade do esporte coletivo. Então, o jogo tem que ser a tua referência, a competição tem que ser a tua referência. Se eu tenho um atleta de levantamento de peso e o levantamento de peso dele na competição é X%, aquela é a meta. Eu preciso pensar que a minha carga está em 10% da meta, está em 20% da meta. Eu começo a pensar a minha carga de treino em percentuais da meta fim, que é a meta de competição. Para um atleta de luta, pode ser frequência de ataque, frequência de golpe. Para um maratonista, pode ser a velocidade média dele de prova. Quantos percentuais ao longo da temporada, a cada sessão eu estou da minha velocidade média de prova. Então você precisa balizar a tua carga de treinamento também de acordo com a demanda da competição. Fica aí mais uma reflexão para vocês. E espero que depois dessa apresentação vocês abram o computador e pensem isso na realidade de vocês, como é que vocês trabalhariam com esses números.